Alô, alô, povo de Deus, a paz do Senhor. Pode aumentar o volume aí porque hoje é dia de podcast na sintonia da EBD. É isso mesmo, prepare-se para mergulhar numa conversa abençoada, cheia de revelação bíblica no clima da lição que vamos estudar neste domingo. Se ajeita aí, pega tua Bíblia, seu café e vem com a gente nessa jornada de fé e conhecimento. Tá no ar, o podcast da lição na sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar nos capítulos 42 a 51 de Jeremias. A gente vai usar um comentário específico que analisa o juízo divino contra as nações vizinhas de Judá e, claro, a queda da Babilônia. Nossa ideia aqui é entender a partir dessa fonte, sabe, o alcance desse juízo, essa noção de Deus soberano sobre tudo e todos e como ele aparece como um juiz justo entre as nações. Exato. E o contexto é tenso, né? Logo depois da queda de Jerusalém, pessoal no exílio babilônico, o legal dessa análise é que ela não fica só em Judá. Ela expande a coisa, mostra Deus agindo em outras nações, dá uma visão assim mais ampla da soberania e da justiça de Deus, pelo menos como essa fonte interpreta. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. A história começa com o que sobrou do povo de Judá depois da destruição de Jerusalém. Isso. Com medo, muito medo da Babilônia, eles pensam em fugir. Para onde? Para o Egito. E isso ignorando um aviso divino bem claro, lá em Jeremias 42,19. O Egito parecia seguro, né? Mesmo já tendo, digamos, apanhado da Babilônia na Batalha de Carquemish. Sim, em 605 a.C., que foi um marco, né? Exato. E a coisa fica tão tensa que eles basicamente forçam Jeremias e o Baruco, o escriba dele, a irem junto. Pois é. E a interpretação que a fonte traz sobre essa teimosia, essa desobediência, é bem interessante. Vê isso como um erro que se repete, sabe? Buscar segurança em gente, em poder humano, em vez de confiar em Deus. O aviso divino era, não vão para o Egito. Bem direto. E por quê? A análise aponta duas coisas. Primeiro, as bênçãos da aliança com Abraão, aquela coisa da terra, da descendência, estavam ligadas a Judá. Não iam funcionar no Egito, entende? Entendi. A terra prometida, né? Isso. E segundo, o risco óbvio de voltarem para a idolatria lá no Egito. A fonte até chama atenção para a ênfase na fala divina no original. Eu testifico, tipo, eu mesmo sou testemunha contra vocês. Bem forte. E aí vem uma virada na análise, né? Jeremias não só fala para não irem, mas anuncia a queda do próprio Egito. Ele usa aquela imagem forte do Egito como o rio Nilo transbordando. Jeremias 46, versos 7 e 8. Sim, simbolizando o orgulho, né? A autoconfiança militar deles. Exato. Achavam que podiam tudo. Mas a profecia diz, o dia do Senhor vai chegar. Um dia de vingança, tá lá no verso 10. E o instrumento, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele viria para ferir a terra do Egito, verso 13. E conectando os pontos, o comentário que a gente está usando bate muito nessa tecla. O contraste. O Egito tinha tudo. Carros, cavalos, uma geografia que ajudava na defesa. Deserto, o delta do Nilo. Sim, parecia imbatível. Parecia. Mas a profecia anunciava a derrota. A Batalha de Carquemis, de novo, é citada como um momento-chave. Nabucodonosor vence o faraó Neco II e a Babilônia se firma como potência. A leitura é essa. Nabucodonosor foi um instrumento. Alguns até sugerem na fonte que Yahvé, o Senhor, foi o verdadeiro general por trás da vingança contra o Egito. O poder humano é relativo, né? Certo. Mas é curioso que, no meio desse juízo todo contra o Egito, tem uma promessa de restauração para Israel. Lá no fim do capítulo 46, verso 27, Deus chama Israel de servo meu Jacó. Mesmo no exílio, terra arrasada, a mensagem é: não esqueci de vocês, vai ter volta, vai ter paz. Isso toca num ponto teológico central que a fonte explora: o equilíbrio entre justiça e misericórdia. A infidelidade é punida, sim, a ida para o Egito, o próprio cativeiro, mas a aliança de Deus continua firme, segundo essa visão. A promessa de restauração lá no 46,27. A análise sugere um duplo sentido. Como assim? Um retorno físico da Babilônia mesmo.
mas também, olhando mais para frente, uma restauração maior na era messiânica, aquilo que Jeremias fala em outros lugares, tipo no capítulo 31. A lição que fica é: dá para ter esperança na fidelidade de Deus, mesmo no meio dos perrengues, dos Egitos e Babilônias da vida. Entendi. E essa lógica de julgar o orgulho, a opressão, não parou no Egito. A análise continua, né? Capítulos 47 a 49. Aí vem profecias contra Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Quedar, Razor, Elão. Ufa, é bastante gente. Muita gente. E a mensagem central que a fonte tira disso é: a soberania de Deus é universal. Não é só sobre Israel. Todas essas nações também respondem por seus atos. Arrogância, crueldade, idolatria, tudo isso entra na conta. Vamos ver a Filístia rapidinho, capítulo 47? Inimigos antigos de Israel. Isso. A fonte lembra do poder militar deles, da idolatria. Até menciona o Golias, lá de 1 Samuel. A imagem da espada do Senhor, no verso 6, é forte. O juízo divino alcança até os mais guerreiros. E um ponto importante: ter relação com Israel não era passe livre, sabe? Se oprimiam, se desafiavam a Deus, o juízo vinha igual. Faz sentido. E Moabe, Amon e Edom, capítulos 48 e 49. O comentário destaca que eles eram parentes próximos de Israel, né? Sim, descendentes de Ló e Esaú, bem próximos. Mas nem isso livrou. Pecados principais: arrogância, Moabe é o campeão nisso, segundo Jeremias 48, 29. Idolatria, tipo Moloque, para os amonitas. E crueldade contra o povo de Deus. A análise até lembra umas tretas históricas: Balaque de Moabe querendo amaldiçoar Israel, Eglon oprimindo, e Edom ajudando na destruição de Jerusalém, que o Salmo 137 lamenta. Parentesco não isenta, né? Pesado. E os outros? Damasco, Quedar, Azor, Elão. No capítulo 49. Pois é, o juízo vai longe. Damasco, capital da Síria, antiga, importante, ia entrar em pânico, segundo os versos 23 a 27. Quedar, uma tribo nômade de Ismael. Azor, talvez um lugar árabe. E Elão, lá para o leste da Babilônia, hoje parte do Irão. Elão era famosa pelos arqueiros. A profecia diz que o arco dele seria quebrado. A fonte conecta isso a um ataque babilônico por volta de 596 a.C. E ainda lembra que depois os elamitas se opuseram à reconstrução de Jerusalém, lá em Esdras. Reforça a ideia do juízo contra quem atrapalha os planos divinos. E agora o clímax. A Babilônia, capítulos 50 e 51. A pergunta que não quer calar e que a análise levanta é: peraí, se a Babilônia foi usada por Deus para disciplinar Judá, por que ela leva uma bronca tão grande? Exatamente. Jeremias 50, versos 14, 15 e 18. O juízo é pesado. E a resposta da fonte? É direta. Eles passaram do ponto, agiram com crueldade demais, destruíram o templo, que era uma ofensa gravíssima, e continuaram na sua própria arrogância e idolatria. O instrumento exagerou na dose e se tornou culpado. Entendi. É um princípio importante. Fundamental. Segundo a análise: ser usado por Deus para um propósito não te dá imunidade. Você ainda responde pelos seus pecados. A Babilônia é comparada com a Síria, que antes tinha punido Israel e também caiu. E o uso do nome Yahweh Sabaoth Elohim, Senhor dos Exércitos, Deus, aqui, é para mostrar Deus está acima de qualquer império, não importa o quão poderoso pareça. Abusar do poder tem consequências. E no meio dessa destruição anunciada para a Babilônia surge a figura do Redentor de Israel. Jeremias 50, 34. Sim, mas o seu Redentor é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele certamente defenderá a causa deles. É uma afirmação poderosa. Totalmente. Gente da força da Babilônia, muralhas, exércitos. Deus se mostra como o defensor do seu povo, o protetor dos fracos. E a análise explora esse termo, redentor, goel em hebraico. Não é só libertador, é o parente vingador,
aquele que tinha o dever de resgatar a família. Isso conecta com o controle de Deus sobre a história e sua justiça para os oprimidos. O Salmo 103 diz isso, né? O Senhor faz justiça a todos os oprimidos. E a interpretação vai além. Vê esse Redentor não só na libertação da Babilônia, mas como uma sombra do Messias, o libertador final. A mensagem é: confie nesse Redentor. Não importa o cenário. E a profecia termina com a destruição total mesmo da Babilônia. Capítulo 51, verso 64. Assim Babilônia afundará para não mais se levantar. Pesado. Muito. A cidade símbolo do poder humano que desafia Deus vira ruína. Inabitável. Verso 37 descreve isso. Historicamente, a fonte aponta Ciro, o persa, em 539 a.C., como início do cumprimento. E tem aquele ato simbólico de Jeremias, né? Escrever tudo num livro, amarrar numa pedra e jogar no rio Eufrates. Um sinal do fim da Babilônia. Sim, muito visual. E a fonte termina essa parte falando rapidinho do capítulo 52. Existe um debate se foi adicionado depois, porque parece muito com o final do livro de Reis. Alguns acham que o fim mesmo das profecias é no 51, com o livro afundando. O 52 seria um anexo histórico confirmando a queda de Jerusalém. Mas o foco da análise é mesmo o fim do juízo contra as nações, no capítulo 51. Ok. Então, fazendo um balanço do que a gente viu nessa análise, o juízo divino em Jeremias 42 a 51 não é só para Judá. Ele se espalha. Exato. Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Quedar, Azor, Elão e a própria Babilônia. Contra crueldade e arrogância, mas que também tem misericórdia e promete restauração para o seu povo. Acho que cumprimos a missão de ver o alcance desse juízo, a soberania divina, o Deus como justo juiz, tudo isso segundo a fonte que usamos. Sim. E para fechar, uma coisa para a gente pensar. Essa análise foca muito no juízo e na soberania lá na história antiga. Interpreta os eventos da época. Mas talvez a pergunta que fica é: como esses princípios, a responsabilidade das nações, as consequências do orgulho e da crueldade, essa tensão entre ser instrumento de Deus e ter culpa moral, como isso ressoa hoje? Nos debates atuais sobre o papel das nações, sobre poder, sobre justiça no mundo. É uma reflexão que vai além do texto, mas que nasce desses temas fortes que a fonte levantou a partir. Está gostando da reflexão da nossa EBD? Que bênção! Agora é hora de adorar juntos. Fique com este cântico inspirado no tema da nossa lição. Entregue seu coração a Deus e deixe o Espírito Santo falar com você através da adoração. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Seja no deserto ou em meio ao mar, tua voz é guia que vem nos falar. Mesmo quando o medo nos faz recuar, tua palavra vem nos levantar. Seja bom ou mal, obedeceremos. Teu querer é sempre o melhor pra nós. Tua voz é vida, tua lei é paz. Teu juízo é justo, ninguém te resistirá. Das nações és rei, da história és Senhor. Para sempre reinarás em glória e amor. Babilônia cai, o orgulhoso se abate. O Senhor governa, ninguém o destrona. Os reinos da terra se curvam diante dele, pois só Jeová
é o Deus que troniza. Não confiarei em homens, não temerei. Minha esperança está em ti, meu rei. Teu povo viverá seguro em Sião, firmados em tua eterna salvação. Tua voz é vida, tua lei é paz. Teu juízo é justo, ninguém te resistirá. Das nações és rei, da história és Senhor. Para sempre reinarás em glória e amor. Tua voz é vida, tua lei é paz. Teu juízo é justo, ninguém te resistirá. Das nações és rei, da história és Senhor.